de 88 como uma espécie de complementação do sistema, tendo em vista que a ação direta de inconstitucionalidade foi criada e se trabalhou a hipótese na Constituinte de se dizer como iria se resolver o problema nos direitos individuais, porque um instrumento de controle de constitucionalidade por omissão com o fim, olha o objetivo aqui, com o fim de regulamentar a matéria, passou a existir no sistema constitucional. A Constituinte definiu esse ponto. Agora, dizia-se o seguinte: acontece que um controle de constitucionalidade concentrado tem seus legitimados extraordinários aí, da forma como é posta, mas tem um detalhe aí muito importante, que é a questão relativa aos direitos individuais. E quando, primeiro, um dos legitimados não ajuiza a ação direta de inconstitucionalidade. Segundo, se não for regulamentada a matéria, como é que fica a efetividade dos direitos? Por isso é que surgiu a necessidade de criar o mandado de injunção. O mandado de injunção foi criado com o fim de tornar efetivo os direitos individuais. É interessante isso. Ele está previsto no artigo 5º, no artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal, né? Artigo 5º, inciso 71, vamos ver aqui, e que diz o seguinte, olha o que ele diz. 71. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Aqui nós temos exatamente a questão relativa ao problema da efetividade desse instrumento. A efetividade estava exatamente aqui. Vejam que a causa, a origem é a mesma da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão é na falta de norma regulamentadora da matéria. Aí aqui diz, na falta de norma regulamentadora, torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Isso significa que esse instrumento é para tornar efetivo os direitos que não foram regulamentados por leis ordinárias, previstos na Constituição e ainda carentes de uma regulamentação. Muito bem. Então, aqui nós temos o quê? Tornar efetivo os direitos. Na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, apenas e tão somente regulamentar a matéria. Repare como é diferente. Aqui é tornar efetivo os direitos, lá é regulamentar a matéria. A proposta aqui está no capítulo dos direitos fundamentais, exatamente naquelas garantias dos direitos individuais e coletivos. O capítulo dos direitos fundamentais, nas garantias dos direitos individuais e coletivos. Certo? É o título exatamente do artigo 5º aqui, quando diz dos direitos e garantias fundamentais, tá vendo? E dos direitos e deveres individuais e coletivos. Vejam. Então, um primeiro ponto aí é esse, é que aqui são direitos que devem se tornar efetivos. E o reforço desse argumento está aqui no parágrafo 1º do artigo 5º, que diz o seguinte: as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Aqui é a chamada eficácia total das normas constitucionais
ou a efetividade das normas constitucionais, né? Então, aquela matéria, eficácia e efetividade das normas constitucionais, ela aqui tem um valor muito expressivo no que diz respeito a torná-la efetiva, realmente. Pois bem, o mandado de injunção não foi regulamentado, mas aqui está dizendo que ele poderia ser utilizado desde logo, porque independia de regulamentação, porque trata-se de norma constitucional de eficácia plena, logo que promulgada a Constituição. Acontece que, logo que a Constituição saiu, hoje, visto depois de 30 anos, a coisa é bem mais suave, mas no primeiro ano da Constituição, a pressão, o estresse era grande para se regulamentar as matérias. E o Congresso, como só ia acontecer nos dias de hoje, 30 anos depois, é do mesmo jeito, ele não tem muita pressa, ou se tem, não tem condições de regulamentar as matérias com certa eficiência. Essa que é a realidade, né? E tinha um detalhe que muitos direitos estavam previstos a regulamentação em 90 dias, 6 meses, um ano. Então, tinha até previsão na Constituição. E quase nenhum foi regulamentado dentro desses prazos, mesmo os que tinham prazo previsto na Constituição. E ainda hoje, 30 anos depois, muitas coisas ainda não foram regulamentadas, para vocês terem uma ideia. Só que naquela época a pressão era maior, porque nós estávamos diante de uma situação em que todo mundo queria usufruir dos direitos que a Constituição estava garantindo, e muitos deles precisavam ser regulamentados. Muito bem. Com relação à ação direta de inconstitucionalidade, nós já vimos e verificamos que ela, na realidade, tornou absolutamente ineficaz o instrumento. Por quê? Porque não passa de uma comunicação que o Supremo deve fazer ao órgão legislativo para regulamentar a matéria. E isso, na prática, não tem funcionado em nenhum caso até hoje. Então, eu já falei isso aqui. Agora, a questão da efetividade com relação ao mandado de injunção, aí a coisa muda de figura. Vocês vão me dar aí um minutinho, porque eu tenho um caso de urgência aqui para uma assinatura, eu vou assinar aqui e volto já, viu? Desculpa aí, pessoal, mas era uma coisa de urgência, senão eu não podia esperar o final da aula. Um documento para assinar que o cliente estava esperando com urgência, senão não realizava o negócio dele. Bom, pessoal, então, como eu estava dizendo, e aí surgiu, minha gente, naquele momento histórico, a necessidade das pessoas irem
ao Supremo Tribunal Federal para buscar a efetividade dos seus direitos. E aí, logicamente, vamos utilizar o mandado de injunção como forma de fazer com que o mandado de injunção viesse realmente a ser eficaz. Vamos trabalhar a eficácia do mandado de injunção. Mas aí utilizou-se o mandado de injunção junto ao Supremo e a decepção foi grande, porque no primeiro momento, eu vou fazer aqui, eu vou pontuar a situação que o Supremo fez com relação ao mandado de injunção, depois a gente vai trabalhar o texto da lei para ver se ele se encaixa nessa situação que eu vou pontuar aqui para vocês. Então, no primeiro momento, o Supremo disse o quê? Disse que o mandado de injunção não tinha sido regulamentado e só podia ser utilizado se fosse regulamentado. Esse foi o primeiro julgamento do mandado de injunção, os primeiros mandados de injunção que chegaram no Supremo. A decepção foi grande e a pressão muito grande da doutrina, não é? Da doutrina. E aí o legislador, o Supremo, aliás, ficou ali, vamos dizer, muito ameaçado com a pressão da doutrina e dos comentários da época, mas aí, tempos depois, teve que voltar ao assunto. Isso foi do primeiro ano da Constituição, né? Tempos depois teve que voltar ao assunto. E aí, voltando ao assunto, disse o seguinte: não, realmente, o mandado de injunção, essa foi a primeira etapa, foi negar tudo, né? A segunda etapa, o mandado de injunção realmente é um instrumento que precisa ter efetividade, não precisa ser regulamentado. A ideia foi essa. Aí disse, agora, só tem um detalhe. Como ele é exatamente para suprir a omissão de regulamentação da matéria, de direito previsto na Constituição, ele o efeito dele, como ele não estava regulamentado, o Supremo podia dizer qualquer coisa, né? O efeito dele é só mandar comunicar do jeito que é a ação direta de inconstitucionalidade, só para mandar comunicar que regulamenta a matéria. Bom, esse primeiro momento foi através de um mandado de injunção número 107. Né? O mandado de injunção ressurgiu das cinzas, mas sem chamas, só em brasas apagadas, praticamente apagadas. Não é? Mas, bom, o mandado de injunção existe, ele não precisa de regulamentá-lo. Bom, continuou as críticas muito exacerbadas, né? Aí veio, tempos depois, uma terceira etapa do mandado de injunção. A terceira etapa foi a seguinte: não, realmente, o mandado de injunção, além de ser um instrumento que não precisa ser regulamentado, além de se fazer com que ele seja, para se tornar efetiva a norma, é preciso que haja cumprimento da decisão que o Supremo profere. Mas como é esse cumprimento? Esse cumprimento vai ser através de se dá o prazo para regulamentar, e se não houver regulamentação, a parte vai requerer o seu direito com base no que está definido no mandado de injunção, junto ao juízo de primeiro grau onde ele residir. E aí o Supremo, nessa terceira fase do mandado de injunção, ele deu um passo aí extraordinário, né? E aí disse, cada pessoa tem que entrar com seu mandado de injunção, e entrando com o mandado de injunção, vai requerer o cumprimento da sentença. É aquela história que a gente falou com relação ao artigo 98, numa ação coletiva, sendo que aqui o mandado de injunção era uma ação individual, né? Visando a proteção de direitos individuais. Mas aí o Supremo disse, não, o Supremo decidindo, você vai buscar o cumprimento da sentença lá no juiz de primeiro grau, onde você está domiciliado. Terceira etapa. Aí o mandado de injunção se tornou efetivo e tal. Mas o Supremo ainda ficou muito preocupado, achou que não tinha dado ainda uma solução adequada, porque corria o risco de muitos mandados de injunção ainda no Supremo. Porque tudo isso era, o temor era
a avalanche de mandado de injunção no Supremo e tornando o tribunal inviável na prática. Essa era aquela realidade da negação e dessas restrições. Aí, em um determinado momento, foi dito: olha, mesmo que seja requerido por uma pessoa individualmente, qualquer outra pessoa que estiver naquela mesma situação pode se valer da decisão do mandado de injunção e requerer a execução ou cumprimento da sentença do mandado de injunção. Aí vocês vejam o seguinte: o mandado de injunção, que era uma ação individual, ele transformou os efeitos numa ação coletiva, mesmo sendo individual. Eis aí a quarta etapa do mandado de injunção. E numa outra etapa, na quinta etapa, aí o Supremo foi e disse: olha, a realidade é a seguinte: o mandado de injunção pode ser buscado também através de qualquer legitimado de um processo coletivo, os legitimados de um processo coletivo, os legitimados do mandado de segurança podem buscar um mandado de injunção. Olha aí o que o Supremo fez. Criou o mandado de injunção coletivo. Então, aqueles legitimados do mandado de segurança podem buscar o mandado de injunção, ajuizar o mandado de injunção. Então, ficou o que? O Supremo atingiu, na quinta etapa de análise do mandado de injunção, atingiu o ápice de criar o mandado de injunção coletivo, logicamente indicou como legitimados os legitimados do mandado de segurança, e os efeitos sendo os mesmos efeitos de uma ação coletiva. Essa que foi a realidade do que chegou à jurisprudência do Supremo. Bom, minha gente, eu abreviei aqui em poucos minutos o que o Supremo levou mais de 10 anos para resolver. Ele levou 10 anos e eu abreviei aqui em 5 a 10 minutos. Para vocês terem uma ideia como as coisas... Uma coisa é a gente falar, explicar, dizer, entender como fazer, agora outra coisa é fazer depois. E, às vezes, também para explicar o que se atingiu num estágio desse, que eu pontuei aí, levou um espaço de 10 anos ou mais. Então, vejam como é interessante, na prática, para as coisas ocorrerem. Bom, e aí o mandado de injunção atingiu o ápice da sua efetividade. Não é? Enquanto a ação direta de inconstitucionalidade por omissão nada resolvia, o mandado de injunção, logicamente, se prestou a ser o grande instrumento da omissão legislativa nas regulamentações da matéria prevista na Constituição. Ok? Bom, agora nós vamos pegar o texto da lei do mandado de injunção e verificar se ela retrata realmente aquilo que o Supremo fez. Esse aqui é o grande problema, né? Para não verificar aqui se aconteceu o que aconteceu com o mandado de segurança coletiva. O mandado de segurança coletiva, nós vimos, foi uma decepção. E com o mandado de injunção? Vamos pegar aqui o texto da lei. Vocês me deram aí um minutinho também, que eu vou só, mais uma vez, resolver aqui, terminar de resolver a questão aqui. Olá, pessoal. Voltei. A lei que regulamenta a matéria é a Lei 13.300, de 23 de junho de 2016. Olha aí, a matéria veio a ser regulamentada, veja aí, a Constituição é de 88, a lei veio regulamentar a matéria veio a ser regulamentada em 2016. Quantos anos depois? 18 anos, quase 20 anos depois, tá vendo? É que o Instituto veio ser regulamentado.
O legislador aqui foi, até certo ponto, matreiro ou sábio, não sei, né? Porque ele esperou que, como ele viu o Supremo avançando no, no desenvolvimento do mandado de injunção, ele esperou que o Supremo alcançasse o máximo possível de evolução do Instituto. E isso ocorreu, como a gente viu aí pontualmente com a jurisprudência do Supremo. Então, ele chegou e, em 2016, regulamentou a matéria através da Lei 13.300, que diz o seguinte, logo aqui no artigo 1º, olha. Esta lei disciplina o processo e julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo. Olha aí o legislador aqui já criou o mandado de segurança, mandado de injunção coletivo, olha aí, tá vendo? Professor, e pode criar um mandado de injunção coletivo se o inciso 71 da Constituição não prevê o mandado de segurança? Não precisa de prever. Por lei pode ser criado. Até porque o mandado de injunção está lá no capítulo das garantias e direitos individuais e coletivos. Aí, só esse daí, por si só, já é suficiente para mostrar que o Instituto Jurídico e o Instituto Processual previsto no artigo 5º é possível disciplinar qualquer espécie dos direitos fundamentais ali, individuais e coletivos. Está vendo? Muito bem. Então, o legislador foi e criou logo, editou logo uma lei para disciplinar, regulamentar o mandado de segurança individual e coletivo. E aí, no artigo 2º diz, conceder-se-á, esse artigo 2º é a repetição do parágrafo 70, ou do inciso 71 do artigo 5º da Constituição. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Bom, aqui nós temos a mesma leitura do inciso 71. E a questão da omissão parcial ou total, isso a gente já explicou quando eu expliquei a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, porque lá também está prevista a omissão total ou parcial. E considera parcial a regulamentação quando forem insuficientes as normas editadas pelo órgão legislador competente. Aqui só dá um indicativo no parágrafo 1 do artigo 2º do que é uma regulamentação parcial, quando forem insuficientes as normas editadas pelo órgão legislador competente. Foi o que eu falei e explicitei quando a gente trabalhou com a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Não é? Bom, então o artigo 2º prevê a grande finalidade aqui é prever o objeto do mandado de injunção, que é o que tornar efetivo, tornar viável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, certo? Quando a norma regulamentadora não tiver sido ainda editada no total ou de forma parcial, certo? Muito bem. Agora, vem o artigo 3º e diz: são legitimados para o mandado de injunção como impetrantes as pessoas naturais ou jurídicas que se afirmam titulares dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas referidos no artigo 2º e como impetrado o poder, o órgão ou a autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora. Veja que aspecto interessante esse artigo 3º. Ele prevê a legitimidade ativa e prevê a legitimidade passiva no mandado de injunção. Agora, a legitimidade ativa desse artigo 3º é só do mandado de injunção individual. Esse aspecto é importante. Nós vamos trabalhar até o artigo 8º, até o artigo 9º, nós vamos trabalhar sempre com mandado de injunção individual, certo? O mandado de injunção coletiva, até o artigo 12, né? Artigo 11, aliás. O artigo 12 é que prevê o mandado de injunção coletivo. Embora algumas peculiaridades nós vamos ver muito interessante com relação ao mandado de segurança, mandado de injunção individual, com sentenças, decisões com efeitos como se fosse de um processo coletivo, como o Supremo fez num dos pontos que eu mencionei numa fase da jurisprudência do Supremo. Bom,
Então, aqui, olha, quando diz são legitimados para o mandado de injunção, olha como a gente, quando sabe as características do instituto jurídico e tem ideia do conceito, a gente vai lendo o texto da lei e vai entendendo. São legitimados para o mandado de injunção. Porque quando o artigo 1º fala de mandado de injunção individual e coletivo, quando você vê aqui o artigo 3º, a primeira ideia que tem, bom, aqui são legitimados para qualquer mandado de injunção, tanto individual como coletivo. Não, mas cuidado, olha as expressões do texto legal, olha a linguagem jurídica para a gente poder interpretar o texto de acordo com o sentido que ele deve estar transmitindo, passando para a gente. São legitimados para mandar como impetrantes as pessoas naturais ou jurídicas que se afirmem titulares de direitos. Minha gente, quem afirma titular de direitos é quem? É quem é o titular do direito. Quem é que defende o direito de que você é titular? O seu direito. Isso é um direito subjetivo. Quem é titular do direito tem um direito subjetivo. Olha aí. Direito subjetivo, quem defende? É o próprio titular do direito. Que legitimidade é essa? Uma legitimidade ordinária. Dada a quem? Dada a uma pessoa física, pessoas naturais, ou pessoas jurídicas, ou a uma pessoa jurídica. Olha aí como é interessante. Então, essa expressão, as pessoas naturais ou jurídicas que se afirmam titulares dos direitos, é uma expressão que significa que são titulares de direitos subjetivos. Se são titulares de direitos subjetivos, nós estamos diante de uma legitimidade na defesa de direitos individuais, de direitos subjetivos, e, logicamente, não se trata aqui de uma situação que nós vamos ver na frente, como é a legitimidade para o mandado de injunção coletiva. Tá certo? E para quê? Legitimado aqui a afirmar como titular dos direitos à liberdade, das prerrogativas referidas no artigo 2º, e como impetrado. E quem é o impetrado? O poder público. Um órgão, o poder, um órgão, autoridade. Olha, poder, órgão, autoridade. Sempre sem envolver a pessoa jurídica de direito público, certo? Embora, como nós vamos ver também, da mesma forma que é no mandado de segurança, a pessoa jurídica é cientificada do mandado de segurança. Mas olha quem é o impetrado, quem é o sujeito passivo. É o órgão, a autoridade. Um poder. O poder, eu já falei isso aqui repetidas vezes, poder legislativo, executivo, judiciário, são órgãos, certo? Não são pessoas jurídicas, não tem personalidade jurídica. Esse aqui é o detalhe das coisas, certo? Muito bem, minha gente. Então, olha, legitimidade ativa e passiva no artigo 3º. Aí vem o artigo 4º e diz que a petição inicial deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, ou seja, os requisitos são aqueles do artigo 319 do Código de Processo Civil. Tá? Com o objeto aqui é a questão da omissão, indicar a omissão, como é lá na ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Indicará, além do órgão impetrado, a pessoa jurídica que ele integra ou aquela que está vinculada. Aí aqui, olha, aí sim, você ajuiza contra a órgão, autoridade ou poder, mas para integrar a relação jurídica, você cientifica a pessoa jurídica. Então, por exemplo, o Poder Executivo, você cientifica, se for o Poder Executivo Federal, a União. Qualquer dos poderes, o órgão federal, a União. Se for qualquer dos poderes, o órgão estaduais, o Estado. Se for qualquer dos poderes, legislativo ou executivo municipal, os poderes, a autoridade, o órgão e mais o município, que é entidade, é pessoa jurídica, certo? Então, artigo 4º caput diz isso, certo? Agora, quando não for transmitida por meio eletrônico, a petição inicial de documentos que a instruem serão acompanhados de tantas vias quanto forem os impetrados. Aqui é no caso de mandado de injunção físico, processo físico. Essa situação está praticamente desaparecendo aí, né? Mas onde tiver é com esses requisitos do parágrafo 1º do artigo 4º. E no parágrafo 2º do artigo 4º diz que quando o documento necessário à prova do alegado encontrar-se em repartição ou estabelecimento público em poder de autoridade ou de terceiro, havendo recusa em fornecê-lo por certidão, no original ou em cópia autêntica, será ordenada, a pedido do impetrante, a exibição dos documentos no prazo de 10 dias, devendo, nesse caso, ser juntada a cópia à segunda via da petição. Isso é no caso de você estar precisando de documento e não ter sido fornecido pelo órgão, pela entidade, por quem quer que seja.
ou às vezes pelo próprio impetrado. Se for pelo próprio impetrado, o parágrafo terceiro já diz, essa ordem de entrega dos documentos vai com a própria, no próprio instrumento de notificação, no próprio ofício que notifica para prestar informações. É o parágrafo terceiro dizendo. Mas pode ser naquele órgão contra quem você está impetrando mandado de injunção e pode ser no outro órgão ou outra entidade. E aí é preciso requisitar esse outro órgão ou entidade, certo? Aqui é um procedimento com relação à questão de documentos que você não possa apresentar. Isso a gente vem dizendo desde a ação popular, ação civil pública, todas essas ações nós vimos essas possibilidades, certo? No artigo 5º nós temos o seguinte, aqui o artigo 4º, 5º, 6º, aqui são situações de procedimento, são ritos procedimentais do mandado de injunção. No artigo 5º diz que recebida a petição inicial será ordenada a notificação do impetrado sobre o conteúdo da petição inicial, devendo ser enviado segunda vias, logicamente, que se não tiver, se o processo não for eletrônico, a fim de que no prazo de 10 dias preste informações. Olha, aqui é a mesma coisa do mandado de segurança. Prestar informações, quem é no lugar de citação é uma notificação, e quem é notificado é a autoridade, e no inciso 2 diz a ciência do ajuizamento da ação ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, devendo-lhe ser enviada a cópia da petição inicial para que, querendo ingresso no feito. Olha aí, aqui o inciso 2 possibilita a pessoa jurídica ser cientificada para querendo integrar a relação jurídico-processual. Certo? Aí diz o órgão de representação, porque se essa autoridade coatora for um poder executivo da União dos Estados, aí tem procuradorias e através do órgão de representação são as procuradorias. Agora, muitas outras entidades e outros órgãos não têm procuradorias, lógico, nem tem consultorias jurídicas com esse papel, com essa atribuição, certo? Mas onde tiver, será feito através desta forma, ok? Então, o artigo 5º é a questão da cientificação, a forma de integrar a relação jurídica e formar a relação jurídica processual. Artigo 6º, a petição será desde logo indeferida quando a impetração for manifestamente incabível ou manifestamente improcedente. Se você não demonstra a questão da omissão com eficiência, não demonstra a questão dos requisitos do mandado de injunção, lógico que nós estamos diante aí de defeito da petição inicial que leva exatamente a não deferimento da petição, será indeferida. E da decisão do relator que indeferir a petição, caberá agravo. Aquela mesma situação que a gente viu com relação às ações de controle de constitucionalidade, e se a gente tivesse estudado o mandado de segurança todo, também tinha a mesma situação. Caberá agravo em 5 dias. Aqui é o agravo interno, 5 dias é preciso ter cuidado, porque no Código de Processo Civil esse agravo é de 15 dias, mas nós já vimos que nas ações de controle de constitucionalidade no mandado de injunção, esse prazo é de 5 dias, certo? Para o órgão colegiado competente para o julgamento da impetração. O órgão colegiado é o órgão colegiado ao qual pertence o relator. Então, é a primeira turma, segunda, terceira, ou Câmara, ou sessões, depende da situação do caso concreto diante do regimento interno de cada tribunal. Muito bem, aí vem o artigo 7º, que diz, fim do prazo para apresentação das informações, tá? Será ouvido o Ministério Público, que opinará em 10 dias após o que, com ou sem parecer, os autos serão concluídos para a decisão. Esse artigo 7º fecha exatamente aquele raciocínio de que o mandado de injunção é a mesma coisa do mandado de segurança. Né? Ele tem o quê? Petição inicial, pedido de informações, cientificação à entidade de direito público para integrar o processo, querendo, certo? Vista ao Ministério Público para aparecer e, em seguida, concluído para julgamento. Pronto. Mandado de segurança desse jeito, mandado de injunção da mesma forma. Ok? Então, esses artigos aí, 4º a 7º, indicam que o procedimento do mandado de injunção é o mesmo procedimento do mandado de segurança. Bom, minha gente, no artigo 8º tem o seguinte. A partir do artigo 8º aqui, as coisas são bem interessantes. Reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para. A mora legislativa é a omissão
na regulamentação da matéria prevista na Constituição e que precisava de lei regulamentando. E aí será deferida a injunção para determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora. Determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora. Olha aí. Primeira providência é o quê? Determinar que seja cumprido a omissão, a mora, num determinado prazo que lhe for assegurado. Tá? Segundo, estabelecer as condições em que se dá o exercício dos direitos. Estabelecer as condições é o seguinte: se não for regulamentado, então a pessoa vai usufruir desses direitos nessas condições. Dita quais são as condições: os direitos, das liberdades, das prerrogativas reclamadas, ou o caso, das condições em que poderá o interessado promover, aí também, aí aqui vem, o interessado promover a ação própria visando a exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado. Então, aqui, olha, no mandado de injunção, nós temos as seguintes providências. Primeiro, comunica-se como efeito da decisão. Isso é efeito da decisão. A partir do oitavo, aqui nós estamos com o efeito da decisão. Né? Primeiro, comunica-se para cumprir a regulamentação no prazo X. Não foi cumprido. Na decisão deve já, desde logo, ficar definido. E se não cumprir, as condições da concessão do direito são assim, assim. Vamos dizer que é uma pensão, um benefício previdenciário, sei lá, uma coisa assim. Vou dar um exemplo aqui só para a gente situar. Se não for regulamentado, a pessoa tem direito a receber uma pensão, um benefício que for que a pessoa está solicitando, uma gratificação, eu não sei o que é que está se pedindo, no valor X. Pronto, já dita o valor. Aí, o que diz aqui? E aí, se não for cumprido na regulamentada e não assegurado o direito, aí o legislador aqui diz, poderá o interessado promover ação própria visando a exercê-los. Na realidade, aqui a ação própria é o que? É o cumprimento da sentença. Certo? Aí você requer o cumprimento da sentença. Está vendo aqui? Aquele ponto da evolução do Supremo Tribunal Federal numa terceira etapa. Né? A evolução na terceira etapa foi exatamente para isso, para fazer com que a primeira etapa foi negando, a segunda foi reconhecendo o mandado de injunção, a terceira foi reconhecendo que o mandado de injunção teria efetividade e a pessoa, uma vez concedido o mandado de injunção, a pessoa iria requerer o seu direito lá no domicílio. E aqui aplica-se muito bem, perfeitamente, o artigo 98 do Código do Consumidor, que nós analisamos exaustivamente para uma obrigação de pagar, e aqui se presta também a obrigação de fazer, se for o caso, certo? Caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado. Então, veja, aqui, bem diferente da ação direta de inconstitucionalidade, que se limita apenas a comunicar a mora, aqui diz que tem que realizar num prazo X. Que prazo é esse? É o que o Tribunal Supremo vier definir, certo? Se não realizar no prazo, fica definido como é que é concedido o direito e a pessoa tem a faculdade de buscar esse direito lá através de um caminho próprio, que é o cumprimento da sentença, lá no domicílio onde reside. Aí, nós vemos que a finalidade aqui, os efeitos da decisão, são muito diferentes do efeito de uma decisão na ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E aqui torna-se o quê? O direito realmente efetivo. A norma constitucional torna-se de plena eficácia. Olha aí, tá certo? Parágrafo único. Será dispensada a determinação a que se refere o inciso 1 do caput quando comprovado que o impetrado deixou de atender em mandado de injunção anterior no prazo estabelecido para a edição da norma. Aqui esse parágrafo está dizendo o seguinte: impetrado no mandado de injunção, impetrou-se no segundo, terceiro, quarto, quinto, repetitivo, que é possível que aconteça uma pessoa de um lugar, de outro, impetra o mandado de injunção. Quando o Supremo vai decidir, ele decidiu o primeiro, mandou tomar as providências do inciso 1, não foi cumprida, aí determinou a providência do inciso 2. Se num segundo mandado de injunção sobre a mesma matéria chegar para decidir, aí diz, bom, nesse primeiro houve o cumprimento da omissão,
houve a regulamentação da matéria? Não. Então, aqui nem se determina mais que haja mais prazo para regulamentar a matéria. Aqui se determina a providência do inciso 2 do artigo 8º. É isso que está dizendo o parágrafo 1, certo, minha gente? Muito bem. E o artigo 9º? O artigo 9º, esse aqui é interessante. É aquela quarta fase do que eu pontuei da situação do Supremo Tribunal Federal. Como foi que eu disse lá? Que no mandado de injunção individual, o Supremo foi disse, olha, o mandado de injunção individual, mesmo tendo sido requerido por uma pessoa individualmente, mas essa pessoa pode requerer, logicamente, o cumprimento da decisão aqui no Supremo, lá no juízo onde ele reside, lá no domicílio dele, e outra pessoa que estiver na mesma situação pode fazer isso também. Olha, dando os efeitos num processo individual, os efeitos da decisão sendo estendendo a outra em situação idêntica. Se fosse mandar, como se fosse direito individual homogêneo, tá vendo? E o artigo 9º diz, olha, a decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes. Preste atenção no detalhe como é interessante. E produzirá efeitos até o advento da norma regulamentadora. Aqui a cabeça do artigo está trabalhando aquela ideia. Olha, nós estamos ainda aqui cuidando de um mandado de injunção individual. Se é um mandado de injunção individual, os efeitos da decisão se estendem às partes às quais participaram da relação jurídica processual. Pronto. Eficácia subjetiva aqui limitada às partes é o quê? Efeitos da decisão quanto aos destinatários. Olha aí, destinatário aqui quem é? Quem requereu o mandado de injunção, quem postulou, a própria parte que foi beneficiada se o mandado de injunção foi concedido. Olha aí. Agora, vem o parágrafo 1º desse artigo e diz o seguinte: poderá ser conferida eficácia ultra partes ou erga omnes, olha aí, ultra partes ou erga omnes, à decisão, quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração. Veja que detalhe aqui. Mandado de injunção individual, mas poderá ser conferida eficácia ultra partes ou erga omnes na decisão, quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração. Então, no parágrafo 1º, está autorizando o efeito da decisão no mandado de injunção individual ser ultra partes ou erga omnes. Isso é inédito, um ponto fora da curva no sistema processual. Isso foi até um instituto que foi tentado ser trazido no Código de Processo Civil, mas não vingou. Aliás, não vingou assim. O instituto foi criado, mas foi vetado, e não houve agora derrubada do veto. Então, o Código de Processo Civil ficou sem esse meio, esse instrumento, essa possibilidade. E no parágrafo 2º diz: transitada em julgado a decisão, seus efeitos poderão ser estendidos aos casos análogos por decisão monocrática do relator. Olha aqui. Mandado de injunção é individual. Mandado de injunção produz efeito imediato, pleno, sem qualquer explicitação entre as partes. Certo? Agora, poderá ser conferida eficácia ultra partes ou erga omnes. Quando é que pode? Aí vem o parágrafo 2º e diz: uma vez transitada em julgada a decisão, ou seja, com o trânsito em julgado, a decisão poderá ter outros efeitos. Aí diz: seus efeitos, os efeitos desta decisão, poderão ser estendidos aos casos análogos por decisão monocrática do relator. Olha o detalhe. Não é que a decisão por si só já tenha efeito erga omnes ou outra parte, no mandado de injunção individual. É preciso que o relator, depois do trânsito em julgado, empreste esses efeitos. É o parágrafo 2º do artigo 9º, porque nós estamos diante de um mandado de injunção individual. Isso foi o que estou definido naquele 4º ponto a respeito do mandado de injunção na evolução da jurisprudência do Supremo, minha gente.
Agora, veja aí como é interessante esse artigo 9º, principalmente esses parágrafos 1º e 2º. Agora, no artigo 9º, no parágrafo 3º ainda, diz o seguinte: o indeferimento do pedido por insuficiência de prova não impede a renovação da impetração fundada em outros elementos probatórios. Aqui nós estamos diante daquela situação de mandado de injunção, que aqui no parágrafo 3º do mandado de injunção está sendo trabalhada aquela mesma regra que existe lá no artigo 103, inciso 1 e 2 do Código do Consumidor, que é o quê? Os casos de julgamento de processo coletivo, lá, de forma genérica, logo para processo coletivo do Código do Consumidor, que é o Código do Consumidor lá, mas eu disse que aquilo servia para todo e qualquer processo coletivo. E vejam que a gente já mais outras vezes a gente viu isso aqui, com relação à ação civil pública, é a mesma coisa. Agora, com relação ao mandado de segurança, mandado de injunção também, mandado de segurança coletivo também, nós vimos o quê? Que quando ele é por insuficiência de prova, nós temos o quê? Um caso em que não faz coisa julgada material. A coisa julgada é formal. Coisa julgada formal significa dizer que as mesmas partes podem requerer o mandado de injunção e repetir o mandado de injunção, desde que tragam, logicamente, nova prova ao processo, né? Então, veja como é interessante esse aspecto aí, para a gente verificar que é possível, no mandado de injunção, mesmo sendo ele individual, mesmo sendo, aqui a diferença é essa, mesmo sendo ele individual, é possível se trabalhar aquela regra do artigo 103 do Código do Consumidor, e mesmo sendo mandado de injunção individual. Certo? Bom, aí no artigo 10 tem: sem prejuízo dos efeitos já produzidos, a decisão poderá ser revista a pedido de qualquer interessado, quando sobrevierem relevantes modificações das circunstâncias de fato ou de direito. E o parágrafo 1, ação de revisão observará no que couber o procedimento estabelecido nesta lei. Bom, esse artigo 10 ele cuida de um aspecto interessante, que esse aspecto é interessante para quem tem uma visão do processo em matéria de relações jurídicas continuativas. Né? Por exemplo, em direito de família, a gente tem isso, que é possibilidade de revisão de uma pessoa alimentícia, para aumentar ou para diminuir. As relações, e aí eu aproveito o direito de família para dizer, as relações jurídicas continuativas, elas podem ensejar essa possibilidade de revisão, minha gente. É um aspecto muito importante no direito como um todo, e no processo especificamente, certo? Aqui nós estamos diante de uma situação dessa. O que é que está autorizando esse artigo 10? Esse artigo 10 está autorizando uma revisão do mandado de injunção com o tempo. Vamos admitir que as coisas melhoraram, eu quero melhorar o meu direito. Ou as coisas pioraram, quem for o impetrado, a autoridade, agora diz, olha, as coisas não são mais aquela, a situação hoje é totalmente diferente, vamos fazer uma revisão dessa decisão judicial. E aí o legislador autoriza. Isso é permitido até quando, professor? Enquanto perdurar os efeitos de uma decisão no mandado de injunção. O problema é de quando é que vai ocorrer essa modificação, de fato ou de direito. Olha, o artigo 10 diz: quando sobrevierem relevantes modificações das circunstâncias de fato ou de direito. Mas isso é para piorar ou para melhorar, professor? Bom, pode ser para piorar ou melhorar, depende de que mudanças de fato ou de direito foram essas, e que levam a quê? Ao autor pedir uma revisão para melhorar, ou ao demandado pedir uma revisão para piorar a situação do autor, mas melhorar a situação dele como órgão que está suportando os efeitos da decisão, certo? Então, é interessante isso. Agora, no artigo 11, nós temos o quê? A situação aquela situação em que a matéria veio a ser regulamentada. A matéria veio a ser regulamentada, a coisa julgada, isso aqui é um ponto importante também. Ela só vale até o dia em que a matéria é regulamentada, minha gente. Uma vez regulamentada a matéria, a coisa julgada desaparece. Quem vai agora subsistir é o direito que foi objeto de regulamentação, certo? E o artigo 11 diz: a norma regulamentadora superveniente é superveniente
porque foi depois do julgamento do mandado de injunção, né? Produzirá efeito ex nunc. Olha aqui o detalhe, produzirá efeito ex nunc. Então, essa norma que vem a regulamentar produz efeito dali por diante. Desaparece os efeitos da coisa julgada, você vai ter agora direito de acordo com a lei que regulamentou a matéria. Em relação aos beneficiados por decisão transitada em julgado, olha aí, em relação a quem tiver sido beneficiado por decisão transitada em julgado, salvo se a aplicação da norma editada lhes for mais favorável. Olha, efeito ex tunc, efeito da decisão quanto ao tempo. O tempo aqui é da partir do momento em que a norma é regulamentada e existe coisa julgada com relação a processo de mandado de injunção. A coisa julgada desaparece. Quem vai agora tratar a matéria é a lei que regulamenta. Então, eu deixo de estar sendo beneficiado pelos efeitos da decisão judicial e passo a ser beneficiado pelos efeitos da lei que regulamentou a matéria. Esses pontos são importantes para a gente entender o artigo 11, certo? Agora, se a matéria que veio a ser regulamentada, certo? Lhe for mais favorável, certo? Aí a pessoa tem direito ao quê? A buscar efeitos pretéritos, efeitos passados, efeitos pelo menos dos anos que não tenha prescrito o direito a reaver a diferença. Vamos admitir aqui um exemplo, assim, só para a gente compreender, que foi um direito que o Supremo assegurou a pessoa para receber, no mínimo, um salário mínimo de um determinado direito, uma determinada vantagem, etc. Quando a matéria veio a ser regulamentada, o direito passou a ser 2 salários mínimos, 1 salário mínimo e meio. Eu vou atrás do período que eu tinha direito a isso e, infelizmente, não usufruí, porque a matéria não estava regulamentada. Agora veio a ser regulamentada, nesses patamares, eu tenho direito a receber de acordo com essa circunstância, com essa nova situação, inclusive o período passado. Só que esse período passado, aqui o legislador não disse, mas vai ser trabalhada aí a questão, problema de prescrição, também são prestações continuadas, e aí, logicamente, tem um determinado período que cessa o direito do tempo passado. Pode ser que isso venha a ser, logicamente, discutido. Muita coisa vai ser ainda discutida. A lei nova vai completar 5 anos, não tem quase nada ainda de construção jurisprudencial de acordo com a lei. Isso vai demorar mais 10 anos, 15, 20 anos. Por quê? Porque é uma matéria que não é tão repetida assim, então demora a construir uma jurisprudência, um posicionamento jurisprudencial a respeito, né? Agora, parágrafo 1 do artigo 11. Estará prejudicada a impetração se a norma regulamentadora for editada antes da decisão, caso em que o processo será extinto sem resolução de mérito. Sim, você entrou com mandado de injunção. No curso do mandado de injunção, antes de proferida a decisão, a matéria foi regulamentada. Pronto. Desapareceu o objeto do mandado de injunção. A matéria foi regulamentada, acabou-se. O mandado de injunção será extinto sem resolução de mérito. Resolução do mérito. É o que diz o parágrafo do artigo 11, tá certo? Muito bem. Então, até aí, nós trabalhamos com o mandado de injunção mais voltado para o mandado de injunção individual, mas com as peculiaridades que a gente viu, principalmente no artigo 8º, 9º e principalmente no artigo 9º, né? As peculiaridades do mandado de injunção individual, produzindo efeito da decisão erga omnes ou ultra partes, né? Agora vem o artigo 12 e diz o seguinte: o mandado de injunção coletivo pode ser promovido. Olha aí. Mandado de injunção pode ser coletivo. Coletivo pode ser promovido. Aí aqui indica que foi criado o mandado de injunção coletivo pela lei, primeiro ponto. Segundo ponto, como foi criado o mandado de segurança, mandado de injunção coletivo, aí a legitimidade de um processo coletivo tem que ser como? Olha como a primeira questão da prova, das primeiras 2 questões da prova são importantes. A questão relativa à forma de como a legitimidade em um processo coletivo. Quem é legitimado no processo coletivo? Aquele que o legislador indica. Olha aí. Aquele que está previsto pelo legislador. Quem é o legitimado no mandado de injunção individual? Aquele que é titular do direito, porque a legitimidade é ordinária.
Olha aí, tá vendo? Nós vimos isso aqui no artigo 2º, não, no artigo 3º, aliás, né, para o mandado de injunção individual. Aqui no artigo 12, nós temos o quê? A questão relativa ao mandado de injunção coletiva. E olha como é interessante, lá diz, para a defesa dos seus direitos, olha aí, tanto uma pessoa física como uma pessoa jurídica. Mas aí é direitos, seu direito é o quê? Direito subjetivo. Olha aí, direito individual, próprio da pessoa. Quem é o legitimado? Ele próprio. Agora, no mandado de injunção coletiva, aí vem o legislador e indica o quê? Exatamente quem é legitimado no mandado de injunção coletiva. Aí vem o Ministério Público, o partido político, a organização sindical, entidade de classe ou associação e a Defensoria Pública. Olha aí. Então, nós temos aí o rol dos legitimados do mandado de injunção coletiva. Um probleminha aqui interessante é o seguinte, é que nessas legitimidades, não é, existe questão de pertinência temática e de interesses a serem defendidos, e aí os incisos vão ensejar, logicamente, no curso do tempo, muita discussão nos próximos 50 anos, no mínimo, aí, olha, como vocês ficam apressados que as coisas aconteçam, quem vai discutir, quem vai trabalhar essa situação é exatamente vocês aí, olha aí, tá vendo? Vocês aí, como Ministério Público, advogado, promotor, procurador, juiz, membro de tribunal, parlamentar, sei lá, o que vocês forem aí, assessores de tribunais, de juiz, de que for, assessor jurídico de qualquer lugar, advogado de órgão público ou particular, o que vocês forem, essas discussões vão ser nos próximos 50 anos, certo? Não esqueça esse detalhe. Daqui a 20, 30 anos, quando vocês estiverem no auge das discussões sobre essas situações, ou vendo jurisprudência, ou acompanhando julgados e discussões a respeito desse tema, você diz, mas para aquele professor, eu acho que ele adivinha as coisas. É muito fácil de adivinhar isso, né? Para mim, né? Agora, vocês acham que não, isso aqui não vale nada, até porque não vai nem cair na prova. Para que é isso? Para que é isso? O Ministério Público pode ser legitimado, mas olha o que diz. Quando a tutela requerida foi especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais ou individuais indisponíveis. Então, aqui nós temos o seguinte. Aqui nós temos exatamente aquilo que tem lá no artigo 127, né, da Constituição Federal, quando nós falamos, com relação ao Ministério Público e à titularidade. Então, ele tem legitimidade na defesa dos direitos sociais, que são os direitos que eu chamo também de coletivos, né? Aí, na minha visão, de qualquer espécie. E dos individuais indisponíveis. Não são coletivos individuais homogêneos, não. São coletivos lato sensu e individuais indisponíveis, como está na Constituição. Perfeito aqui, eu acho. Né? O problema é se interpretar esse perfeito aqui, que eu acho perfeito, mas, infelizmente, muita gente vai pensar que esses individuais indisponíveis aí, como a jurisprudência, por isso que eu digo, olha, a equipe da jurisprudência, criar um direito individual indisponível, dizendo que é direito individual homogêneo, direito individual homogêneo só existe quando for indisponível. Não existe esse conceito. Só existe por imaginação jurisprudencial de quem ignora o que é um direito coletivo, um direito individual, que é um direito individual homogêneo. Aqui são direitos individuais indisponíveis. É direito individual de uma só pessoa. Agora é indisponível. Indisponível por quê? Por hipossuficiência, por circunstâncias alheias à vontade da pessoa, por incapacidade. E é isso. Onde não tem defensoria pública. Tudo isso eu expliquei quando expliquei o artigo 127. Olha como o sistema todinho, quando a gente vê tudo que eu falo lá nas primeiras aulas, não tem jeito. Em algum lugar nós vamos encontrar algo que se conecte com aquilo que eu afirmei. Bom, o segundo é o partido político, representação no Congresso Nacional. Toda vida que partido político é legitimado, nós já vimos mandado de segurança, aqui no mandado de injunção, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus
integrantes ou relacionados com a finalidade partidária. Bom, nós vimos isso lá no mandado de segurança coletiva, que também o mandado de segurança coletiva se presta à defesa dos integrantes do partido e das finalidades partidárias. Até fiz uma observação que, com relação aos integrantes do partido, eu não concordo muito com essa posição do legislador, tá? Mas está na lei. Vamos ver aí um dia, quando se impetrar um mandado de segurança na defesa de interesses de quem é membro de um partido, para ver se a jurisprudência vai seguir isso, como é que o Supremo vai se posicionar, etc. E das finalidades partidárias. Agora, das finalidades partidárias, as finalidades partidárias são as mais relevantes em termos de um mandado de segurança e de um mandado de injunção, que eu utilizo para os dois, coletivos. Né? Aí depois vem a organização sindical, a entidade de classe ou associação, legalmente constituída, em funcionamento há pelo menos um ano, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas, aquilo tudo está na Constituição, em favor da totalidade ou de parte de seus membros ou associados. Olha, que é a associação de classe, os membros da associação são associados em favor desses associados, desses membros, ou seja, nós estamos diante de uma associação de classe, de pessoas, de defesa de direitos individuais das pessoas dessa associação, certo? Na forma de seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades. Olha aí, pertinência temática, pertinência às suas finalidades. Quer dizer, a associação não pode entrar com qualquer mandado de injunção. Só entra com mandado de injunção na defesa de seus associados, se for um direito dos seus associados ou de parte de seus associados. Não é de mandado de injunção de qualquer direito que não foi regulamentado. Não. Dispensada para tanto autorização especial. Quer dizer, não precisa daquela autorização especial, individual, que nós vimos aqui, que as associações de classe sempre têm, certo? Necessita, na forma do artigo 5º, inciso 21 da Constituição, que existe lá nos casos em que o Estatuto não prevê outra forma, nem a lei. Aqui a lei prevê e ainda indica os estatutos, certo? Se tiver no Estatuto de acordo com o que está na lei, está atendido, não tem aqueles requisitos do artigo 5º, inciso 21. Já falei aqui em mais de uma oportunidade que aqueles requisitos do artigo 5º, inciso 21 da Constituição Federal, ele se dá quando se trata de hipótese em que o legitimado não tem, a associação legitimada não tem nem no estatuto previsão, nem tem uma lei sobre aquela matéria disciplinando a situação dessa associação. Ok? E no parágrafo 1 desse artigo 12 diz: os direitos, as liberdades e as prerrogativas protegidos por mandado de injunção coletiva são os pertencentes indistintamente a uma coletividade indeterminada de pessoas ou determinada por grupo, classe ou categoria. Então, olha aqui está dizendo que o mandado de injunção cabe na defesa de direitos o quê? Pertence a toda uma coletividade indeterminada. Direitos que pertencem a uma coletividade indeterminada são o quê? Direitos difusos, olha aí. E de pessoas indeterminada de pessoas, ou determinada por grupo, categoria ou classe, são os direitos coletivos estrito sensu. Professor, e os individuais homogêneos? Os individuais homogêneos ficaram resolvidos lá com o artigo 9º, no mandado de injunção individual. Olha, já foi tratado de outra forma, com um detalhe aqui. Nesse caso de direitos individuais homogêneos, o mandado de injunção pode até ter sido interposto, impetrado, por uma pessoa individualmente. Olha aí que detalhe interessante. E aqui fica sendo essa legitimidade mais ou menos parecida, ou mais ou menos com igualdade de tratamento, só que aqui não definiu essas circunstâncias, aquelas circunstâncias da teoria da representação adequada do sistema americano. Mas o cidadão tem legitimidade de ingressar com mandado de injunção e a decisão proferida nesse mandado de injunção poderá se estender a outros titulares de direitos
em igualdade de condições. Olha que coisa fantástica. E assim, esse parágrafo, esse parágrafo único, né, do artigo 12, completa a albergar o mandado de injunção na defesa de qualquer direito, de um direito individual, de um direito coletivo da espécie difusa, de um direito coletivo da espécie coletiva estrito sensu e de um direito coletivo da espécie individual homogênea. Olha aí que coisa fantástica. Está vendo? O mandado de injunção pode ser utilizado para a defesa de qualquer espécie dessas espécies de direito. É por isso que eu considero essa lei a melhor que disciplinou uma matéria de processo coletivo e do processo no Brasil. Eu não sei como é que essa lei conseguiu ser aprovada com todo esse avanço, né? Com toda essa. Porque o mandado de injunção, e sei também, é porque o mandado de injunção não tem um histórico brasileiro, então tudo que cria-se é uma coisa nova, e diz, não, mas aqui é um mandado de injunção, um instituto novo da Constituição, é desse jeito, aí se aceita. Mas o mandado de segurança, olha, o mandado de segurança foi de uma pobreza franciscana, imagina aí. Agora, o mandado de injunção, não. O mandado de injunção foi regulamentado de forma fantástica. No mandado de injunção coletiva, ali no artigo 13, né? No mandado de injunção coletiva, a sentença fará coisa julgada limitadamente às pessoas integrantes da coletividade, do grupo, da classe ou da categoria substituídos pelo impetrante, sem prejuízo do disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 9º. Olha aí. Aqui, na realidade, é os efeitos da sentença após o trânsito em julgado. Artigo 103 do Código do Consumidor, para a gente entender e compreender a leitura desse artigo, fazendo-se uma relembrada, ou relembrando-se aquilo que se falou, que se analisou no artigo 103, no artigo 103 do Código do Consumidor. O mandado de injunção coletiva, no processo coletivo, a sentença após o seu trânsito em julgado, fará coisa julgada, ou os efeitos são limitados a quem, ou se estende a quem. Eu não gostei foi dessa expressão limitada, deveria, se estende às pessoas integrantes da coletividade, de toda a coletividade, é o direito o quê? Difuso. Do grupo, categoria ou classe, coletivos estrito sensu. Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 9º, individuais homogêneos. Olha aí que coisa fantástica, certo? Agora, vejam, a forma é totalmente diferente do que está lá no artigo 103. Mas o resultado da compreensão do Instituto é o mesmo do artigo 103. E aqui diferencia-se também que aqui o mandado de injunção que dá extensão aos efeitos de uma decisão em matéria de direitos individuais homogêneos, na realidade foi um mandado de injunção individual, requerido por um particular, o que não existe lá nos outros processos coletivos que nós vimos até agora. Não existe essa possibilidade. Isso existe em mandado de injunção. Olha que coisa fantástica. Coisa que poderia ter sido muito bem trabalhado no mandado de segurança coletivo. O mandado de segurança coletivo não foi praticamente regulamentado. Uma pena, uma pobreza franciscana no mandado de segurança coletiva. Pois o mandado de injunção pode tudo isso. Olha que beleza, olha que coisa fantástica. Esse artigo 13, não é? Os efeitos da sentença após o trânsito em julgado em um mandado de injunção coletivo, fazendo compreender os direitos coletivos de toda a espécie, o difuso, coletivo estrito sensu e individuais homogêneos. Só que onde é que está o individual homogêneo, professor? Lá nos parágrafos 1º e 2º do artigo 9º, que foi onde a gente viu aquela extensão dos efeitos que poderá o relator emprestar efeitos a outras pessoas em igualdade de condições de situação. Olha que coisa fantástica, né? Como é importante a gente conhecer os institutos, e aí quem vai dar sentido e compreensão ao texto da lei é o intérprete. Repare como essa questão da interpretação, essa questão da compreensão, do uso da linguagem, como é fácil de se entender os institutos jurídicos, mas, infelizmente, você veja o seguinte: imaginem alguém que não paga processo coletivo
com a visão que a gente paga aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tendo uma teoria geral do processo coletivo, como eu passo para vocês. Ele vai ler um artigo desse. Meu Deus do céu, uma pessoa formada em direito que não foi formada por uma universidade que teve uma teoria geral do processo coletivo, ele vai ler um artigo desse e não vai entender absolutamente nada. Certo? Também, do mesmo jeito, ele vai ler o artigo 103 do Código do Consumidor e não vai entender absolutamente nada. A realidade é essa, minha gente. Olha, vocês são uns privilegiados. Têm uma oportunidade dessa na vida de terem conhecimento, de saber disso, numa matéria que é altamente polêmica, rica e está no cardápio do dia, vamos dizer assim. Isso está em evidência toda a época. Essa matéria, toda essa matéria que a gente viu aqui, vem trabalhando no processo coletivo, ela é a matéria que tem nos tribunais e é o processo do futuro, são esses processos, minha gente. Essa que é a realidade. Processo coletivo é o processo do futuro. Esse futuro pode demorar. Há 20 anos atrás eu dizia o processo do futuro. Quem me escutou nessa época diz, cadê o futuro? Meu amigo, o futuro não é em 20, 30, 40, 50 anos. O futuro pode vir em 100 anos. Ah, professor, e vocês também podem dizer, professor, 100 anos, para que adianta para mim? Não, meu amigo, ninguém constrói uma coisa para ninguém, não. Aqui, ninguém veio aqui ao mundo para construir as coisas para você, não. A gente vem ao mundo para construir as coisas para os outros. Os outros é que construíram para a gente agora. Se nós estamos em situação difícil, é porque não teve uma construção melhor para a gente. Nós não estamos usufruindo algo bom, porque não teve, talvez, uma construção boa. A gente vai para a história, tudo que a gente vê de defeito no Brasil, quando a gente vai para a história, diz, Vixe Maria, eu nem vou olhar a história porque é pior do que o que a gente vê hoje. Pois é. Então, é, talvez não se tenha construído algo que a gente possa usufruir hoje pensando. Agora, o que se está pensando hoje, tentando melhorar, quando for daqui a 50, 100 anos, 500 anos, aí a pessoa diz, puxa vida, isso era assim há 50 anos, 100 anos atrás, 200, 300, 500, como a gente vê aí, 100, 200, 300, 500 anos, os absurdos que se tem hoje foram coisas que nasceram e surgiram há 500 anos, quando o Brasil foi descoberto. E daí para cá, muita coisa mudou devagar demais. Aí hoje você quer mudar do dia para a noite e quer usufruir. Não, calma, não é assim não. Vai se mudar. Vamos mudar a mentalidade que vai mudar tudo. Mas a gente não veio aqui para construir as coisas para a gente, não. A gente veio aqui para construir as coisas para os outros. E os outros que construíram para a gente. E se ninguém está usufruindo alguma coisa boa, é porque os outros não construíram para a gente. Bom, se você também não quiser construir para o futuro, aí paciência. Não é? É assim, as coisas são assim. Quem quiser que apresse e que se estresse com isso, mas elas são assim, certo? Bom, artigo 13, eu acho esse artigo fantástico, né? É o parágrafo 1. O mandado de injunção coletiva não induz litispendência em relação aos individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante que não requerer a desistência da demanda individual no prazo de 30 dias a contar da ciência comprovada da impetração coletiva. Esse parágrafo único, minha gente, ele corresponde à leitura que a gente fez e à compreensão que a gente teve. Ele não corresponde, a literalidade dele é muito diferente, mas o, a, o que está sendo tratado aqui é o que foi tratado, sabe aonde? Lá no artigo 104 do Código do Consumidor, combinado com o artigo 94. Olha como eu estou invocando muitas coisas que a gente estudou no Código do Consumidor, porque eu trabalhei com esses artigos do Código do Consumidor como sendo uma teoria geral do processo coletivo. Aí, quando a gente chega nos processos coletivos em espécie, né, da concretude daquela teoria,
aí nós vamos encontrar respaldo. Não significa dizer que o artigo está escrito e transcrito. Não, a redação desse artigo é muito diferente daquela, professor. Mas a matéria é a mesma. O que é que nós estamos trabalhando aqui? Primeiro, que não há litispendência entre o mandado de injunção coletivo e o mandado de injunção individual. Pode correr as duas ações simultaneamente. Nós vimos isso em qualquer processo coletivo com a ação individual. Lógico que o mandado de injunção, como é um processo coletivo, e um processo individual também, pode acontecer. Tá vendo? Primeiro ponto. Segundo ponto. Se você impetrou o mandado de injunção individual e não quer saber dos efeitos do mandado de segurança, do mandado de injunção coletivo, você, logicamente, pode abandonar qualquer ideia de mandado de injunção coletivo e espere o resultado do seu mandado de injunção individual. Do jeito que ele vier, você vai suportar ele. Se for favorável, vai ser suportar ou se beneficiar, aliás, da decisão favorável. Se for o contrário, você vai suportar os efeitos da decisão contrária. Certo? Muito bem. Agora, não, tive conhecimento sobre que tem um mandado de injunção coletiva. Como não há litispendência, o que eu posso fazer para eu receber o benefício? Nem vai haver problema de coisa julgada, só se for favorável. Se for contrária, não vai haver problema, só se for favorável. E aí eu vou e digo o seguinte: se eu quiser o resultado do processo coletivo, para depois, se o processo coletivo for desfavorável, eu entrar com meu mandado de injunção individual, posso? Pode. Agora, para isso, você tem que fazer o quê? Desistir. Olha, lá no artigo 104, nós temos a suspensão. Aliás, lá eu acho até melhor. Aqui é desistência. Né? Aqui é desistência. Eu posso desistir do mandado de injunção individual. Agora, eu tenho 30 dias para requerer essa desistência a contar da ciência comprovada da impetração coletiva. Como é que eu vou tomar uma ciência comprovada de uma impetração coletiva, de um mandado de injunção? Esse é que é o problema. Mas eu vou dar aqui duas ideias. Uma é se o legislador, o judiciário, o juiz, fizer aquilo que o artigo 94 do Código do Consumidor manda, quando se ajuiza uma ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos, deve-se dar publicidade a todos através de edital para tomar ciência do processo. Pronto. Aí é uma forma. Outra forma. Reparem aqui o seguinte: nós vimos, e eu já havia falado nisso em mais de uma oportunidade, principalmente quando a gente estudou os direitos individuais homogêneos, um processo coletivo, principalmente em direitos individuais homogêneos, coletivo e um processo individual, ele tem a mesma causa de pedir o mesmo pedido e os demandados, o impetrante pode mudar, mas o autor pode mudar, mas o demandado é o mesmo. Não tem para onde correr. Porque quem está violando o direito só são aquelas pessoas que estão se imputando a falta. Então, o que acontece nesse caso? Um demandado, aqueles que estão lá no artigo 3º, uma autoridade, um poder, um órgão, que estiver respondendo ao mandado de segurança coletiva, ele também está respondendo ao mandado de segurança, ao mandado de injunção coletiva, ele também está respondendo ao mandado de injunção individual. Tanto faz ser coletivo como individual, quem está respondendo é a mesma pessoa. E o que acontece? Ele, demandado, sabe que existe mandado de segurança coletiva ou não. Ele tem que responder ao mandado de segurança, ao mandado de injunção coletiva também. E o mandado e sabe também que existe mandado de injunção individual de quem tiver impetrado o mandado de injunção individual. Então, o que acontece? Ele pode, certo?
cientificar nos autos do mandado de injunção individual, dizendo que existe um mandado já de injunção coletivo e que ele pode até dizer que há uma sobreposição de processo, tem um coletivo, ajuizar um individual também, e aí ele está trazendo a notícia do processo coletivo para dentro do processo individual. E aí o impetrante não pode deixar de conhecer e tem comprovadamente a notícia de que tem um mandado de injunção coletiva. Então, com essa ciência, o impetrante pode. Ah, sim, se tem esse mandado de injunção coletiva, então ele tem 30 dias, certo? Para requerer a desistência do seu mandado de injunção individual. Mas ele tem a obrigação de fazer isso? Não. É uma faculdade. Olha a história do princípio da autonomia da vontade. Você veja, a lei aqui é de 2016. Nós falamos lá do Código do Consumidor, da Lei da Ação Civil Pública, em 85, em 90. O legislador prestigiou o princípio da autonomia da vontade. Aqui, em 2016, o legislador continuou prestigiando também o princípio da autonomia da vontade. Isso significa o quê? Que se você quiser, pode pedir, aqui no caso do mandado de injunção, pode pedir desistência do mandado de injunção individual, esperar o resultado do mandado de injunção coletivo. Se for favorável, você será beneficiado. Certo? Se não for favorável, você agora pode entrar com seu mandado de injunção individual. De novo. Ok? Eis a... Repare que nós já vimos aí num artigo que vamos admitir que essa negação do direito tenha sido por falta de prova, nem coisa julgada material aí firma. E quando é negativo, mesmo sendo coisa julgada material, só é as partes as quais participam do processo. Os terceiros interessados não serão prejudicados. Isso é uma regra que tem para o processo coletivo, dentro da teoria geral do processo coletivo, que eu falei muito dela aqui. Então, vejam como é interessante esse aspecto, essa situação. Ok? Muito bem, minha gente. Olha aí, esse artigo 13 é rico, hein? E artigo cheio de grandes e importantes informações, não é? Bom, aí vem o artigo 14, que diz o seguinte: aplicam-se subsidiariamente ao mandado de injunção as normas do mandado de segurança, porque nós vimos aqui já que o mandado de injunção ele tem o mesmo procedimento do mandado de segurança, certo? Mesmo procedimento do mandado de segurança individual, é, disciplinado pela lei regulamentada, aliás, pela lei 12.016, né, de 7 de agosto de 2009, como está aqui. Então, aplica-se a lei do mandado de segurança do Código de Processo Civil de 73 e o Código de Processo Civil de 2015. Por quê? Porque essa lei é de 2016, do ano em que o Código de Processo Civil entrou em vigor e adquiriu plena eficácia, que foi em março, aqui foi de junho. Então, o que o legislador fez? O legislador disse o seguinte: olha, vamos. Os mandados de injunção que já foram impetrados, esses, muita coisa que precisar de regulamentar vai ser pelo Código de Processo Civil de 73, algumas coisas já de acordo com o Código de Processo Civil de 73, apenas os atos novos e situações ainda não consolidadas é que se aplica o Código de 2015. Né? E para as ações, logicamente, que ingressarem em mandado de injunção depois de 2016, certo? Então, fez remissão aos dois códigos, porque pode ser que em determinadas circunstâncias deva se aplicar o código de 73. Essa que é exatamente a possibilidade de aplicação subsidiária dessas normas, ok? Muito bem, minha gente. Então, olha aí, mandado de injunção. Aí, no artigo 15, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Olha aí o mandado de injunção. Olha que coisa mais interessante. Aqueles pontos que eu mencionei dos momentos históricos da jurisprudência do Supremo e como isso veio a ser recepcionado de forma muito bem integrada
no texto dessa lei. Olha que coisa mais interessante a respeito desse aspecto dessa matéria. Muito bem. Essa lei reproduz tudo que o Supremo decidiu em matéria de mandado de injunção. Olha que eu não fiz aqui uma análise mais detalhada da jurisprudência do Supremo, mas pontuei, porque, como eu ia trabalhar com o texto da lei, essa pontuação veio a ser uma reprodução depois no texto da lei, que se presta, é como se eu tivesse analisado a jurisprudência do Supremo. Não é? Veja como é interessante e como o legislador captou muito bem tudo aquilo que o Supremo havia decidido a respeito do mandado de injunção. Por isso que eu considero essa lei 13.300, ela foi a que melhor regulamentou uma matéria de processos coletivos, integrou ao processo individual, olha aí, criou... nós temos aí a legitimidade de um processo que seria assim, um processo coletivo, dado a um particular, a uma pessoa física ou a uma pessoa jurídica individualmente. É como se nós tivéssemos uma teoria da representação adequada aí, né? Embora não seja, porque não é lá com os requisitos. Mas aplica-se, no final das contas, os efeitos da decisão é o mesmo. No que diz respeito aos efeitos da decisão, é a mesma. No que diz respeito à forma de identificar o legitimado, não. Mas termina sendo o quê? Em particular, uma pessoa que é titular do direito, certo? Só que ele não ajuizou pensando nos outros, ele ajuizou pensando só nele, ele foi buscar um direito subjetivo dele. Quando, na representação adequada, a pessoa pensa nele, mas pensa principalmente nos demais, para poder preencher o requisito da chamada teoria da representação adequada. Olha como essas coisas são importantes, tudo aquilo que eu falei na parte da teoria geral do direito coletivo, do processo coletivo, para poder a gente compreender, entender os institutos jurídicos, qualquer que seja o momento, você veja que o entendimento desse mandado de injunção é feito somente com o que a gente pode buscar da teoria geral do processo coletivo que a gente estudou. Se sair, é um texto agora de 2016, se sair um texto no futuro, mesmo depois de terminada a matéria de processo coletivo, a respeito de um disciplinamento de processo coletivo, se valham de tudo isso que eu falei de processo coletivo, principalmente da parte da teoria, você vai entender o texto da lei perfeitamente, mesmo aquilo que não tem dentro do sistema jurídico atual, porque não tendo dentro do sistema jurídico atual, isso daqui é uma coisa nova, tal. Mas só que eu falei como é o sistema todo no mundo, no universo, então você encaixa dentro das situações. Estão vendo como é interessante? Tudo isso é possível, minha gente, se entender e compreender. O direito termina sendo fácil, né? Não é muito complicado. Mas, nossa, quando a gente se ignora os assuntos, como ele fica complicado. O direito é simples. Ele é complicado porque as pessoas ignoram o direito, não conhecem os institutos jurídicos. Quando não se conhece, nossa, aí é o que vem na cabeça. O que vem na cabeça só não é muito bom para direito, porque direito tem parâmetro, tem estándares, tem pressupostos, tem requisitos, olha a questão dos conceitos, como é importante, a questão da classificação, as características do instituto. Você, com essas ideias, você tem uma vantagem extraordinária para entender o direito. É por isso, minha gente, que eu sempre falo que isso daí é muito importante e isso tem que se adquirir na graduação. Na graduação. Por quê? Porque o aprofundamento, a análise, a crítica que vai se fazer, a criação, a análise crítica, tudo é outra fase. A fase de se estudar e compreender as coisas, num primeiro momento, só compreender é essa. Depois nós vamos partir para o aprofundamento e ter o domínio do conhecimento da matéria. Então, é muito importante, viu, minha gente? Agora, precisa estudar, minha gente. A faculdade só habilita a você estudar e habilita você a fazer um concurso. É ótimo, você pode fazer já o concurso para OAB, pode fazer outro concurso. Com o tempo, vai adquirindo possibilidade ou legitimidade para fazer outros concursos. Uma beleza isso, né? Mas só habilita.
e em matéria de conhecimento, habilita você a estudar. Você tem que estudar. Não ponho na cabeça que vai sair daqui sabendo direito. Vocês saírem daqui da universidade sabendo direito, vocês estão sendo um diferencial, não sabe. Agora, saber como estudar, aí é importante. Essa é que é a parte mais importante. Ok? Muito bem. Agora nós vamos ter ainda duas ou três aulas. Eu vou aproveitar, até o dia 30 nós vamos ter aula, para poder dar a carga horária, viu, Túlio? Eu queria que você desse uma olhada aí depois sobre nossa carga horária, como é que está, vocês me passassem informação de quanto é que está aí a carga horária, para saber se nós vamos, se dá para fechar no dia 30, porque até existe uma recomendação aí da coordenação para quem não fechar as 60 horas, deixar a aula gravada e recomendar a aula gravada para completar as 60 horas e anotar aí. Temos isso também, certo? Mas eu penso que nós vamos alcançar as 60 horas até o dia 30, se Deus quiser. Na próxima aula, que hoje é segunda, né? Quinta-feira, nós vamos começar com a lei anticorrupção das empresas. Então, nós vamos trabalhar essa lei que é importante e ela tem muito a ver com a questão do processo sancionatório civil ou administrativo sancionatório, né? Aquela linha do processo coletivo voltada a esse modelo de processo. Ao lado, veja que o processo coletivo ele fez surgir, eu sempre já disse isso, expliquei para você, fez surgir duas linhas de processo. Uma linha de processo no campo sancionatório, outra linha de processo no campo do processo estrutural, além, aí no meio, no centro, tem a questão do controle de constitucionalidade, que é um processo coletivo especial. Tá certo? Muito bem, vamos ficar por aqui, está chegando exatamente aí na hora. E até quinta-feira, se Deus quiser. Uma boa semana, bons estudos, bom trabalho para entregar sexta-feira, não é? Tá bom.